Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço a cada um que está aqui, que não é dessa igreja, que veio através do convite, através das redes sociais, e que hoje está aqui hoje para, vamos falar assim, ouvir um pouquinho sobre aquilo que é importante para nós, sobre o autismo. Para quem não sabe, 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. E a Igreja Vale, no ano passado, ela começou, em abril, fazer um culto, que a gente chama de culto azul. E, nesse culto, a gente fala um pouco sobre o autismo, para que a informação chegue até as outras pessoas e para que o Senhor também venha abençoar-nos através do culto, através da oração. Autismo, transtorno do espectro autista, ou TEA. Para quem não sabe, o transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, é um transtorno no cérebro. E eu estou aqui falando, para quem não me conhece, meu nome é Cristina, eu tenho um filho com 6 anos e alguns meses, que agora eu esqueci, e ele está no espectro. Pode passar. Nós temos algumas informações aqui muito importantes. O autismo, o cerne desse autismo são dificuldades de comunicação e interação social e comportamentos restritos e repetitivos. Essa dificuldade, ela pode ser tanto em maior ou menor grau. Então, não tem aquela coisa, assim, aquele ali tem dificuldade, muita dificuldade, então ele é autista. Não. Você pode ter aí autistas com pouca dificuldade de interação social e comunicação, como também um grau mais elevado. E comportamentos restritos e repetitivos. Às vezes é uma fala repetitiva, às vezes é um movimento repetitivo, e muitas vezes a gente vê esses autistas com muitas estereotipias. O que seria uma estereotipia? Na verdade, a estereotipia nós fazemos hoje, estou falando muito nós fazemos muitas vezes sem percebermos. Por exemplo, você pega uma caneta e começa a bater na mesa. Isso é uma estereotipia. É um comportamento repetitivo. Só que é um comportamento repetitivo e aceitável pela sociedade. Não chama atenção. Agora, quando você vê um comportamento mais elevado, mais expressivo, esse chama atenção. E muitas vezes, algum deles vão ter esse comportamento estereotipado que a gente fala. Tá? Ele pode estar associado a outras comorbidades. O que seriam comorbidades? Seria tudo aquilo que não é o autismo, mas que está junto com o autismo. É um pacote que a gente chama, tá? Pode ser um TDAH junto, pode ser uma seletividade alimentar, pode ser uma deficiência intelectual, pode ser um transtorno do sono ou várias outras coisas. Uma apraxia de fala, uma apraxia motora. Aí você fala assim, nossa, mas isso tudo... Infelizmente, é um kitzinho que às vezes vem e a gente não sabe. Um pode ter uma coisa, outro pode ter outra, outro pode ter várias, e isso daí independe, não é para todos os autistas, vai depender. E é um espectro, gente. Imagine uma caixa de lápis de cor bem de 36. São várias cores, né? Às vezes uma quase parecida com a outra, mas não é igual. Isso é o espectro. São vários genes envolvidos, mais de muitos genes envolvidos que fazem essa diferenciação do espectro. Tá? Eles podem ter prejuízos significativos no funcionamento social, profissional e pessoal. Por quê? Quando se tem uma dificuldade na interação social, quando se tem uma dificuldade na comunicação, isso pode interferir nisso. Pode passar. O número hoje, a estatística fala que é de 1 a cada 36 indivíduos, crianças no caso, está no espectro. 2004 eram 1 a cada 166, 2018 era 1 a cada 59. Uma das coisas que nós vemos o aumento do autismo é justamente porque as pessoas estão conhecendo mais sobre o autismo, estão diagnosticando mais corretamente o autismo e estão reconhecendo. Porque antes o autista, ele estava na caixinha do quê? Dos retardados. Desculpa falar, mas era o que falava-se. Dos deficientes mental. Entende? Só que aí o DSM, que na verdade é o manual médico.
para poder falar a respeito de cada transtorno, ele dividiu algumas coisas e o espectro está dividido agora com as suas características. Tá joia? Correr. Diagnóstico precoce melhora o prognóstico. Eu estou aqui e não vou cansar de falar. Eu não estou falando somente para crianças, somente para bebês. Eu estou falando para toda a família que tenha seu filho, que seja adolescente, que seja pré-adolescente, adulto ou até mais velho. Mas eu não posso deixar, eu seria negligente de falar, sem falar nisso aqui. Precoce, diagnóstico precoce. Isso é muito importante, nós diagnosticarmos precocemente. E pasme, se você não tiver o diagnóstico médico, que você possa diagnosticar através do conhecimento. Por quê? Às vezes, conforme o médico que você vá, ele não vai fechar o diagnóstico. Só que acontece o seguinte, se não fechar o diagnóstico, o seu filho não deixou de ser autista. Porque ele nasce autista, é uma condição. Não é igual, por exemplo, a criança ali, a pessoa tem diabetes. Você não fala que ela é diabetes, ou o outro é diabetes. Entende? É uma condição, ou seja, se está no espectro, ele é autista, certo? E o que acontece? O diagnóstico precoce, ele simplesmente vai mudar o prognóstico, a vida da sua criança. Então, a gente tem no MChat, e pasmem, esse mês de abril é o mês da conscientização do autismo, e eles tiraram da caderneta de vacinação o MChat. O que é isso? É como se fosse esqueci, gente. Para você verificar. Informações para você verificar se o seu filho, às vezes, pode estar ali no espectro. Entende? Foi tirado esse ano da carteira. Para que eu não sei, mas foi. E segundo, saiu no Ministério da Saúde esse mês também. E isso eu vou falar que é para a gente desconsiderar, por favor. Saiu no Ministério da Saúde que o diagnóstico de autismo pode ser dado com 3 anos de idade. Apenas 3 anos. Depois eu não encontrei mais a notícia, mas repercutiu tanto que eles tiraram isso. Entendeu? Não achei mais lá. Se vai continuar isso, o que eu quero dizer para vocês, como mãe de autista, esqueça os 3 anos para cima. Se você for no médico, você está vendo características, você está vendo ali que não bate alguma coisa, que existe algum atraso, e o seu médico fala assim, pode ir para casa, cada criança tem seu tempo. Essa frase, eu posso falar para você, não, escolhe um outro, vai verificar, vai ter uma segunda opinião. Sabe por quê? Porque o atraso em si, quanto mais você deixa para frente, você vai perder muita coisa. Até 2 anos de idade, se a gente for verificar o gráfico, não tive como colocar o gráfico aqui, mas até 2 anos de idade, vocês não têm noção do tanto de sinapses que a sua criança pode fazer. 2 anos. Agora, se nós esperarmos 3 anos, no Brasil, 3 anos para um diagnóstico, e depois desse diagnóstico nós formos procurar algum tratamento pelo SUS, você me entende a perda de tempo do seu filho? E outra, não vai adiantar você chegar para o médico depois e falar assim, ô médico, poxa, você me deu um diagnóstico errado, ele é autista mesmo. Está me entendendo? É a vida do seu filho, é a sua vida que está em jogo nisso. Então, eu sei que é difícil, gente, você receber o diagnóstico. Ninguém quer, fala assim, eles falam assim, autismo está na moda. Que moda que é essa? Quem quer essa moda? Entende? Não é moda. E nós temos que olhar a respeito disso. E como nós olhamos? Observando a criança. Posso falar para vocês, meses, experiencie texturas para essa criança. Muitas texturas diferentes. Cristina, mas você está querendo dizer que meu filho pode ser autista? Não. Você pode brincar em várias texturas com a sua criança, é brincadeira. O problema é que hoje a gente não está brincando mais com as crianças. A gente não está tendo tempo, né? Pode passar. A rede de apoio, pode passar a figura. A rede de apoio, eu coloquei aqui que a gente precisa de ter a rede de apoio, mas a gente vai ver mães solos. A mãe solo não pode ir nem no banheiro, porque ela está sozinha. Às vezes por escolha, às vezes por uma fatalidade ou qualquer outra coisa. A rede de apoio dela, a rede de apoio dessa família, pode ser você. Pode ser você, vizinho.
Pode ser você, parente. Ah, não, mas ele grita. Ah, não, eu não consigo entendê-lo. Pergunta o que você pode fazer então. Às vezes a gente tem uma mãe que está precisando só dormir. E para ela dormir, alguém tem que ficar com a criança. Quem sabe você é a vizinha que fala assim: olha, fulano, eu não entendo muito não, mas você quer me ensinar? Eu fico com ele por 1 hora para você descansar. A rede de apoio pode ser cada cristão que está aqui. Não precisa você entender. Pergunta. Te garanto que eles vão explicar. E rede de apoio, principalmente, é a família. Pai, eu sei que é difícil, sabe? Nós viemos de uma educação que é o seguinte: faz o que eu faço, faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Alguma coisa assim. Só acontece que no autismo, a rigidez cognitiva dessas crianças, desses adultos, adolescentes, é tremenda. Vocês não têm noção o tanto que é difícil para eles entenderem que o caminho da escola não vai ser esse hoje, vai ser outro. Então, outra dica de mãe: mude tudo que você puder desde o princípio. Se você tem uma criança autista, você viu que ela gosta de A, de B, de C, vai mudando aos pouquinhos. Tudo. Aí é o prato, é a colher, é o desenho, é a roupa. Vai mudando aos pouquinhos. Isso vai quebrando aos pouquinhos essa rigidez. Desde quando? Desde criança. O que fazer? Podemos começar com respeito e empatia. Aí você vira para mim e fala assim: entendi, Cristina, é respeito e empatia dos outros para com os autistas, com a família dos autistas? Não, todos. E isso eu coloco também para nós. A gente chama de típicos e atípicos, tá? Atípicos são a família que tem o autista ali, alguma pessoa com deficiência. O respeito é de todos, gente. Se você leva respeito, você é respeitado. Nós estamos muito cansados, eu sei disso. As pessoas não entendem uma teimosia, não entendem uma estereotipia, não entendem um grito, não entendem isso ou aquilo. Mas vamos tentar fazer diferente, vamos com respeito. E eu tenho certeza que nós vamos receber respeito. Ah, Cristina, mas aquele fulano ou aquela fulana não me respeita. Vamos ver a forma que a gente pode fazer então. Mas nós, como família típica, nós temos que respeitar. E eu creio que a gente vai ser respeitado cada vez mais. Cada vez mais que eles conhecerem as dificuldades. Não bata de frente. Informe. Só informe. O poder está em suas mãos, profissionais da saúde e da educação. Olha, eu ouço cada barbaridade em relação a questões da escola, as questões, às vezes, de terapeutas. Não na cidade, tá? Eu falo num geral. Só que acontece o seguinte: essas pessoas, eu quero deixar um recado para elas, elas são anjos que podem fazer da vida dessas crianças, desses adolescentes, desses adultos, uma vida melhor. Está nas suas mãos. Os pais não sabem, às vezes, o que fazer. Então, você, terapeuta, você, profissional da saúde, você, professor. Tem tanta gente que fala de professor. Gente, não é porque eu tenho minha irmã professora, não, tá? Mas eu sei que é uma profissão nobre, muito nobre. E é cansativa. Mas vamos pensar, vocês têm essas crianças na mão para poder cuidar. E não é como babá. Uma coisa que eu gostaria também de deixar aqui: pergunte aos pais o que essa criança ainda não faz. Ela não consegue olhar nos olhos muito, ela não consegue imitar você, ela não consegue isso ou aquilo. O que eu posso ajudar? Veja bem, gente, a intensidade ela tem que acontecer. E se eu vou trabalhar o dia inteiro, meu filho fica o dia inteiro numa creche, na creche, e ele precisa de aprender o que é em cima e embaixo, ou outra coisa qualquer, ou então olhar e falar um oi. Quantas horas de oportunidade dentro de uma creche, dentro de uma escola, você pode ter para ensinar essa criança oi?
E tem que abaixar, tá, gente? Porque o contato visual deles não é muito bom. Não de todos, mas a maioria tem algum déficit. Precisa de descer, de abaixar, abaixe. Mas tenha essa comunicação. Não é porque eles não gostam, é porque eles têm dificuldade, é diferente. Entende? Pode passar. Não posso deixar de falar aqui, por último, que o sucesso dessas famílias, desses autistas, depende muito da família. Muito. Muito do conhecimento da família. Olha, eu estou preocupada, gente. Eu converso com várias mães, com várias pessoas que eu nem conheço, que chegam a mim, perguntando isso ou aquilo, o que faz e tal. Eu me ofereço para ir na casa, para poder ensinar algo, para poder melhorar algo, para ver o que eu posso ajudar. Vocês não acreditam, as pessoas nem respondem mais. Às vezes elas querem um BPC da vida, que é um benefício, dinheiro. Ou então, elas falam assim, não, eu quero terapeuta, eu quero um dinheiro para fazer, sei lá, fono, psicólogo, não sei o quê. Gente, quando a gente não tem algo, não tem a grana, aí você fala assim, pronto, acabou minha vida, acabou a vida do meu filho. Não, até mesmo na internet, vídeos curtos, gratuitos, você pode conhecer muito sobre o autismo e fazer alguma coisa pelo seu filho. Eu sei que não é o ideal, nós estamos aqui com a vida, né, com o mundo ideal e o real. Quem dera se todos nós pudéssemos dar todas as terapias dos nossos filhos. Mas, infelizmente, a realidade não é essa. Então, por favor, eu deixo um recado para vocês aqui, que tem crianças autistas. Não espere o diagnóstico. Não espere você ter o acompanhamento do terapeuta A ou B. Cada semana conta de aprendizado, de novas sinapses que você pode ter. Procure. 5 anos atrás, quando meu filho foi diagnosticado, não tinha quase nada nas redes sociais. Agora tem muita coisa, e muita coisa boa, que dá para você pegar. Entende? Pode passar. Eu coloquei lá, volta lá, por favor. Vou deixar essa frase para a gente terminar. Bebeto. Comparação. Incertezas. Ah, meus queridos, são muitas. Mas o Senhor é conosco. Isso aqui é passageiro, eu sempre falo. E o Senhor está conosco. Tem de bom ânimo. As incertezas vão ser cada dia. Ah, porque agora com 2 anos está com incerteza disso, com 3 anos, com 10, com 15. As incertezas vão vir. Mas não desanime. Porque o Senhor sabe de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. E comparação. Eu acho que uma dos males da sociedade hoje é a comparação. Porque se você começa a comparar, você começa a não olhar para si, não olhar para o seu, e entrar numa tristeza, e entrar num desânimo que pode te paralisar. As redes sociais são lindas, de segundos, são lindas. Mas não se esqueça, aquilo lá, eles mostram o que é legal, o que é bom, o que é bonito. Eu, por exemplo, posto muita coisa do meu filho, até mesmo para instruir outros. Muita coisa ruim não dá nem para postar, gente, porque não dá nem para você segurar o celular. Entende? Então não dá. Certo? E se a gente parar de comparar, a gente vai poder ter um coração mais feliz e saber que tudo passa. Tudo passa. Então esquece a comparação. Olha, eu vou falar uma frase só por último e já vou entregar para o pastor. Vou pedir para ele abençoar as nossas famílias. Eu vi no Instagram, no grupo, falando assim, porque fulano de tal tem grana. Ele pode dar isso para a sua família. O fulano de tal fez várias terapias. Ele não tem problema nenhum com isso ou com aquilo. Eu digo para vocês, gente, o fulano de tal tem grana. Vamos olhar por outro ângulo. O fulano de tal tem grana. Ok? Mas mesmo com a grana toda dele,
Eu conheço alguns que não conseguem ouvir o papai do seu filho, o andar do seu filho. Aí eu te pergunto, você vai invalidar a tristeza dele por causa da sua tristeza? Por isso não se compare. Aí eu não tenho terapeutas. Corre atrás de conhecimento. O que vai salvar o seu filho não são os terapeutas em primeiro lugar. É conhecimento sobre e aplicação sobre. Obrigado pela oportunidade. Pastor. Sempre oro pelas famílias. Oro pelas famílias que estão aqui. Fica aqui, Cristina. Graça e paz, irmãos. Vem cá, Cristina, quero orar com você aqui, representando todas as mães, né? Todas as famílias, né? Quando eu observo, observando o comportamento, como que as famílias elas lidam com o autismo, para mim fica muito evidente, porque eu acompanho a Cristina nas redes sociais, a força, a resiliência e a fé dessas pessoas. O que me chama a atenção, porque cada passo, cada evolução, quando eu falo evolução, eu falo tarefas do dia a dia, como conseguir se vestir, conseguir se alimentar, conseguir manter a higiene pessoal. É um rumo para a autonomia, para a independência. São coisas que para nós são tão banais, mas para eles é uma conquista muito grande. E aí, o lado bom disso é que te torna muito sensível e te torna forte e resiliente. Eu gostaria que todos vocês se colocassem em pé para nós orarmos por todos os movimentos que existem, pelo GPS, pela Formiga Família Azul e outros movimentos que existem. Nós temos apoiado, a Vale tem apoiado, a Betel, buscando recursos no governo. Inclusive eu vi o Denilson por aqui. Denilson está ali, né, Denilson? Foi prefeito de Arcos, um grande amigo, irmãozão, bom te ver aqui, Deus te abençoe. Sei que você é assessor do senador. Vista essa camisa, tenho certeza que Deus vai abençoar muito. Vamos orar? Pai, eu quero nesse momento agora, Senhor, orar, interceder por cada pai, por cada mãe, por cada família, por cada terapeuta, por cada profissional que se dispõe. Senhor, nossos recursos são tão pequenos diante dos tão grandes desafios que são, mas nós sabemos que o Senhor é poderoso para multiplicar e fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Eu oro, ó Deus, para que o Espírito do Senhor venha fortalecer cada família, que o Senhor venha fazer a tua obra e que através deles nós possamos aprender, porque cada passo, cada evolução é um ensinamento, é uma pedagogia, não só para os familiares, mas para aqueles que os acompanham, os seguem de perto ou de longe. Deus, que a bênção do Senhor seja sobre todos eles, que nesse dia que foi aberto esse espaço para que nós possamos conhecer mais, que através dessa fala da Cristina, os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa mente possa estar, ó Deus, mais atenta e sensível a essa tão grande demanda. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém. O Senhor te abençoe, viu, Cristina? Deus te abençoe. Te abençoe muito. Amém. Amém, irmãos? Podem sentar-se. Abra sua Bíblia comigo. Lá em Mateus capítulo 8.
Quero meditar com vocês nessa palavra. Mateus capítulo 8. Essa palavra me veio ao coração quando eu comecei a pensar um pouco sobre esse espaço que seria aberto aqui para essa conscientização. E quando eu pensava nisso, me veio força e fé. Força e fé. É uma coisa que não só eles precisam, mas todos nós precisamos. E há uma passagem na Bíblia, em Mateus capítulo 8, que fala sobre isso. A minha mensagem nessa noite é uma mensagem muito simples. Talvez seja uma das mais simples que eu preguei e vou pregar, tenho pregado nos últimos anos. Mas eu acho que a gente pode aprender um pouco com a simplicidade desse texto. O verso 5 conta-se assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. E Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e a ele vai, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. E na mesma hora o seu servo foi curado. Amém. Obrigado, Senhor, por essa palavra. O texto diz que Jesus, em Cafarnaum, se depara com uma situação. Ele estava ali com a multidão, com as pessoas, e dentre aquelas pessoas que ali estavam, apareceu um homem. Mas não era um homem comum, ele era um centurião. E o que é um centurião? É um oficial do exército de Roma. Roma dominava o mundo. Roma tinha o maior e o mais poderoso exército que existia na face da terra. As suas legiões eram indestrutíveis. E essas legiões, elas eram formadas por centúrias. E centúrias eram um destacamento, um agrupamento de aproximadamente 80 militares. Então esse homem que chega até Jesus, ele era romano, ele era oficial do exército romano, e ele tinha um grupo de militares que obedeciam e acatavam ordens dele. Mas o que me chama a atenção é que esse homem chega até Jesus e diz para Jesus: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, e está sofrendo muito. E Jesus diz assim: eu vou curá-lo. E quando Jesus se dispõe a ir, aquele homem diz: não, eu não mereço receber o Senhor debaixo do meu teto. Diga uma só palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem, sujeito à autoridade. Quer dizer, tem alguém acima de mim. Mas eu também tenho homens que estão sob o meu comando.
E eu digo a um, vá, e ele vai. Eu digo, vem, e ele vem. Eu digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. O senhor não precisa ir. Diga uma só palavra, e o meu servo será curado. Jesus, a Bíblia diz que Jesus admirou-se. Verso 10. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse: digo-lhes na verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Ninguém com tamanha fé. E Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o servo foi curado. Eu te chamo a atenção para o versículo 10. Jesus admirou-se. Diga comigo, Jesus admirou-se. Admirou-se vem de admirar, de admiração. Só que a admiração, naquela época, não é uma admiração nos dias atuais. As palavras mudam. As palavras têm sentidos diferentes. De acordo com a cultura e as épocas, elas mudam. Por exemplo, manga. O que é manga para você? O que é manga? Depende. Se você vai no mercado e eles te vendem uma manga, o que é uma manga? O que é uma manga? Uma fruta. Mas se você vai num alfaiate e ele te diz, a manga ficou curta, ele está falando da fruta? Ele está falando de quê? Ele está falando da manga da camisa. Mas se você vai lá na roça, eles vão te dizer, a manga está cheia de porcos. Porque manga na roça é fruta, mas também é onde os porcos ficam soltos. Então manga, com o passar dos anos, foi sofrendo alterações e significados nas palavras. Da mesma forma, a palavra admiração. Admiração ao longo da história mudou. Admiração nos dias atuais é você olhar, gostar de uma coisa. Mas naqueles dias, naquela época, quando o texto fala que Jesus admirou, admirar era uma palavra de surpresa carregada com muita emoção. Ele foi surpreendido com muita emoção. Ele diz, nem em todo Israel eu vi uma fé como essa. É natural que eu e você fiquemos admirados com Deus. É natural que fiquemos admirados com Jesus. Isso é normal. Porém, o texto nos mostra algo diferente. Não foi o centurião que admirou Jesus. O texto foi, Jesus admirou a fé do centurião. Jesus ficou surpreso e emotivo ao ouvir o que aquele homem disse. Ao invés daquele homem se emocionar com Jesus, foi Jesus quem se emocionou com ele. Mas a pergunta que fica é, o que esse homem tinha que fez com que Jesus se emocionasse? Que fé é essa que causa emoção em Jesus? Que fé é essa que causa emoção nos céus? Eu vou te dizer, é uma fé capaz de sentir a dor do outro. Observe os versos 5 e 6. Entrando Jesus em Cafarnaum, disse ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Ele não disse, Senhor, por favor, me ajude, a minha mãe está doente. Ele não disse, Senhor, me ajude, o meu filho está doente, a minha esposa está doente, o meu pai está doente. Não, o que ele diz, o meu servo. O meu servo. E o que era um servo na cultura romana? Não tinha valor algum. Um servo era alguém descartável. Adoeceu, descarta, mata. Vou ficar dando prejuízo aqui, fica cuidando de gente doente, mata, acaba.
Esse homem estava ali por causa do servo dele. E o que me chama a atenção é que ao longo desses mais de 30 anos, 35 anos, talvez, não sei bem ao certo, servindo ao Senhor, eu confesso para vocês que eu já vi muita gente passando a madrugada orando porque o filho estava doente. Eu já vi muita gente orando, subindo o monte, porque a mãe estava doente. Eu já vi gente jejuar, porque a esposa ou o marido recebeu um diagnóstico médico, porque um filho foi desenganado pela medicina. Eu já vi gente movendo o céu, eu já vi gente movendo a terra, buscando todos os recursos possíveis, porque tem alguém na família com uma doença. Porém, ao longo desses anos, eu nunca vi, se vi, eu não me lembro, de alguém que tenha feito tudo isso, passado noite em oração, jejuado, passado vigílias, por uma empregada doméstica que estava enferma, por um funcionário na empresa que estava doente. Esse homem, ele foi até Jesus. Não foi por causa da mãe, por causa do filho, por causa do pai, por causa da esposa. Não foi. Ele estava ali por causa de um servo. Essa fé causa admiração. Jesus ficou admirado. Por quê? Porque é uma fé capaz de sentir a dor do outro. E quando eu falo do outro, eu me refiro a um servo, alguém que não tem nada a ver com a vida dele, alguém que se morrer, morreu. Não é como um pai, como uma mãe, não é como um filho, como um marido, como uma esposa. Esse homem, ele estava desesperado, porque o seu servo estava doente. Uma fé que é capaz de sentir a dor do outro. É natural que pontes, porque nós falamos muito de fé. Eu tenho fé, fulano não tem fé. Essa é a questão. Então, quando se fala de uma fé capaz de mover a mão de Deus, primeiro, ela é uma fé capaz de sentir a dor do outro. Mesmo porque Tiago, escrevendo, diz que a fé sem obras é morta. Mas a fé também, ela é capaz de construir pontes. E o que eu quero dizer com isso? Esse centurião, ele era amigo dos judeus. Naqueles dias havia um abismo entre judeus e romanos. Eles não combinavam, não davam certo. Era mais ou menos Rússia e Ucrânia. A Rússia tentando dominar a Ucrânia, os romanos dominaram Israel, implantaram um governo e transformaram a nação de Israel numa colônia romana. Eles não se davam. Os romanos consideravam os judeus como todos, eles consideravam como todas as colônias, um povo de segunda categoria. Por outro lado, os judeus não se davam bem com os romanos, porque eles se sentiam oprimidos pelos romanos. Eles chamavam os romanos de opressores por causa da carga tributária. Eles pagavam muito impostos. Mas o que me chama a atenção é que, embora ele sendo romano, no capítulo 7 de Lucas, no verso 5, o texto vai dizer que os anciãos de Israel disseram: esse homem é nosso amigo, porque ele ama a nossa nação. Ele construiu até uma sinagoga para nós. Olha que impressionante, ele construiu uma sinagoga para nós. Esse era o testemunho dos anciãos, dos líderes,
sobre esse homem. Ele é amigo do nosso povo. Mas a pergunta que fica é: esse centurião é judeu? Não. Mas se ele não é judeu, como que ele construiu uma sinagoga com o próprio recurso, com o dinheiro do bolso dele, para o povo judeu, que era de uma outra religião? É essa fé que impressiona Jesus. É essa fé que faz Jesus ficar admirado. Uma fé que é capaz de construir pontes e não de construir muros. Uma fé fortalecida no respeito, fortalecida na dignidade, em pontes. Ele construiu uma sinagoga para o povo judeu. Ei, você está entendendo o que eu estou dizendo? Posso ouvir um amém? Ele construiu uma sinagoga. Ele se fez amigo daquele povo. E isso lhe custou um grande preço. Ele correu risco. Porque, imagina, primeiro, ele recebe Jesus. Ou ele vai atrás de Jesus. Jesus havia dito: eu e o Pai somos um. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é Deus. Mas quando você olha para o Império Romano naquela época, o Império Romano também tinha um Deus. E o Deus do Império Romano, você sabe quem era? César, o imperador. Isso quer dizer que aproximar-se de Jesus era um risco. Porque agora eu estou negando César, o Deus, para ir atrás de outro Deus. Por outro lado, como os romanos tinham os judeus como colônia, ele se aproximar do povo judeu, isso poderia não soar bem para a sua hierarquia militar. Provavelmente, eu não sei se esse homem era um capitão, mas ele tinha major, ele tinha coronel, ele tinha general acima da sua patente. Era um risco. Mas esse homem se aproxima. Ele faz amizade com o povo judeu. Ele constrói ponte. Por isso eu digo que uma fé que faz o Senhor admirar e impressionar é uma fé que também constrói pontes. Quando nós lemos o livro de Neemias, eu preguei por 1 ou 2 meses seguidos sobre Neemias. E quando você lê o livro de Neemias, você vê que o foco do livro está na reconstrução de quê? Reconstrução, você lembra de quê? Dos muros de Jerusalém que estavam destruídos. Mas quando você entra para dentro do livro de Neemias, o tema central não é a reconstrução dos muros. O tema central é a construção de pontes. Mas como assim pontes? Neemias, antes de construir os muros, ele construiu pontes. Mas como pontes? Conexões, relacionamentos, network. E em 52 dias, com tamanha oposição, ele constrói e levanta os muros de Jerusalém. Deus acima de tudo. Depois minha família. E em terceiro lugar, os meus relacionamentos. Se você me pergunta qual é a sua maior riqueza, eu te digo: a minha conta bancária não é grande, os meus patrimônios não são grandes, mas o meu network, ele é top. Ele é top. Eu tenho muitos amigos. E amigos nos mais variados lugares. Eu me lembro de um dia de uma irmã da nossa igreja que mudou-se e falou: pastor, ore por mim, estou indo para Atenas. Eu falei: mas você conhece alguém lá? Ela disse: não conheço. Eu falei: então já vou arrumar uma célula para você. Liguei para um amigo na Grã-Bretanha
E imediatamente ele já entrou em contato com um líder de célula na Grécia, que já falou com Atenas, e essa família acolheu essa irmã. Eu não sei quem disse que nós estamos a 4 pessoas de qualquer pessoa no mundo. Olha, agora mesmo aqui com a Cristina falando, eu já mandei uma indireta para o senador. Você está assim. Qual é o seu nível de relacionamento? Quantos amigos você tem? Que tipo de gente você é? Ele é de outra religião, eu sou dessa. Será que é assim que você vive o seu cristianismo? Será que essa é a fé que você pratica? Uma fé que ao invés de construir pontes, constrói muralhas? Eu não vou no aniversário da minha família não, porque lá eles bebem e não sei o que, eu sou crente. Tá, você está construindo uma muralha, depois você quer ganhar esse povo para Jesus? O mundo não tem espaço para gente chata. Seja crente, mas não seja chato. Crie pontes, não crie muralhas. Não é sobre construir muralhas, é sobre construir pontes. E esse homem, ele constrói uma ponte. Pare de ser aquela pessoa chata, que fala mal de tudo, que critica tudo, que reclama de tudo, que acha que sabe tudo. O mundo não tem espaço para esse tipo de gente. Seja uma pessoa agradável, encorajadora, uma pessoa que ninguém quer sair de perto. Eu gosto de ficar perto de fulano, porque fulano, sabe, é tão gostoso estar perto daquela pessoa. Essa é a fé que impressiona Jesus, uma fé que é capaz de construir pontes. Eu não sou judeu, mas eu vou construir uma sinagoga. Eu não sou judeu, o meu povo é romano, é inimigo dos judeus, mas eu quero ser amigo dos judeus. Jesus se emociona com a fé desse homem, porque esse homem, ele consegue enxergar a dor do outro. Mas uma fé poderosa, uma fé que impressiona a Deus, é uma fé que se expressa por meio da humildade. Interessante, esse homem, tudo que ele queria era a cura do servo. Aí ele vai até Jesus e conta uma história: Senhor, o meu servo está paralítico e em terrível sofrimento. Agora esse homem ouve de Jesus o que ele mais queria. E o que Jesus diz para ele? Eu irei curá-lo. É o que diz aí, eu irei curá-lo. E quando ele diz isso para Jesus, a hora dele dizer obrigado, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor vai na minha casa, ele abre a boca e diz, verso 8, Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Quando Jesus diz eu vou, ele diz não precisa. Não precisa. O interessante é que por 2 vezes a Bíblia menciona que Jesus ficou admirado com a fé de alguém. E o que me chama a atenção é que as 2 vezes que a Bíblia cita, nenhuma das 2 pessoas eram judeus. Um era o centurião romano, e a outra era a mulher cananeia, a cirofenícia. O centurião, a Bíblia nos fala em Mateus 8 e Lucas 7, fala da história dele também. A mulher cirofenícia, Marcos capítulo 7, Mateus 15, conta que uma mulher, Jesus caminhava com os discípulos, e uma mulher veio atrás de Jesus, gritando, Senhor, tem compaixão da minha filha, a minha filha está com muitos problemas, a minha filha está endemoniada, Senhor. E os discípulos falaram, Senhor, essa mulher está aprontando um barraco aí atrás, conversa com ela, dá uma atenção para ela. E Jesus disse, eu não fui enviado a ninguém, a não ser os filhos de Israel.
Eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Não é lícito eu tirar o pão da mesa e julgar o pão para os cães comerem. Jesus falou isso para a mulher: tirar o pão da mesa e julgar para os cachorros. E essa mulher então abre a boca e diz: Senhor, mas das migalhas que caem da mesa também se alimentam os cães. E a Bíblia diz que Jesus ficou impressionado com a fé dela e disse: mulher, vai, por essa tua palavra o demônio já saiu da sua filha. A fé que impressiona a Deus, a fé que causa admiração, é uma fé que se expressa na humildade. O interessante é que a mulher cirofenícia, ela se aproxima de Jesus como esse centurião. Só que para a mulher cirofenícia, Jesus não disse: manda embora. Ele fala: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Em outras palavras, eu não vou na casa dela. Para o centurião, eu irei curá-lo. Para a mulher, eu não irei na casa dela. Eu não vou ter com ela. Sabe, é isso que me chama a atenção, porque para um, ele diz: eu vou. Para o outro ele diz: eu não vou. Só que a resposta da mulher é surpreendente. Porque olha o que ela diz. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Vamos ler comigo esse versículo? Vamos lá? Vamos. Disse ela, porém, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eu errei aí feio, hein, na vírgula. Vamos passar de liso aqui. Mas o que ela está dizendo? O que eu quero chamar a atenção? Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Quando a gente lê esse texto, quando nós lemos, nós colocamos foco na onde? Até os cachorrinhos comem das migalhas da mesa. Olha a humildade dela. Ela disse: até os cachorrinhos comem da migalha. Ao invés dela brigar com Jesus: ei, você está me chamando aí de cadela? O que é isso? Não, ela disse: até das migalhas se alimentam os cães. Nós colocamos o foco nisso. E é poderoso isso. Mas o que me chama a atenção é a primeira frase que ela diz: sim, Senhor. Repita comigo: sim, Senhor. Mais uma vez: sim, Senhor. Quando nós lemos esse texto, nosso foco está nos cachorrinhos que comem debaixo da mesa as migalhas do filho. Mas hoje eu quero colocar o foco na primeira frase que sai da boca dela: sim, Senhor. A fé que impressiona Deus é uma fé que diz: sim, Senhor. A mulher disse: sim, Senhor. Enquanto nós, na oração, nós estamos dizendo: não, Senhor, eu não admito isso, Senhor, eu não aceito aquilo, Senhor, está amarrado, Senhor. E ela disse: sim, Senhor. Você compreende isso? Vem uma aprovação sobre a sua vida: eu não aceito isso. E qual foi a palavra dela? Sim, Senhor. Veio uma enfermidade? Sim, Senhor. Veio uma crise no casamento? Sim, Senhor. Veio um problema financeiro? Sim, Senhor. Veio uma frustração? Sim, Senhor. Veio uma decepção? Sim, Senhor. Por falta de uma palavra como essa, tem muita gente desviada lá fora. Porque na cabeça deles, cristianismo é triunfalismo.
É vitória, 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 vencer, não tem luta, não tem problema, não tem. E de repente, quando as coisas não acontecem como queriam, me enganaram, pregaram que era isso. Mulher, eu não vou na sua casa. Não é lícito eu tirar o pão da mesa dos filhos e lançar aos cães. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Mas da migalha que cai, também se alimentam os cães. Eu e você precisamos aprender com essa mulher, nos nossos momentos de sofrimento, a dizer: sim, Senhor. O que o Senhor quer me ensinar com isso? Não é, por que eu estou passando por isso? Sim, Senhor. Para que eu estou passando isso? Qual é o propósito? O que o Senhor quer? O que eu preciso aprender? Já imaginou se Deus esse ano resolve permitir uma enfermidade, uma crise conjugal, um problema financeiro, que no início você não vai entender, mas ao final isso vai fortalecer a sua fé, vai fortalecer o seu caráter. Se você ama a Deus, se você crê que Ele tem o controle da sua vida, se você crê que Ele tem todo o controle nas mãos, se você crê naquilo que as Escrituras dizem, então a palavra é: sim, Senhor. E essa frase, sim, Senhor, acompanhada da humildade das migalhas, surge uma fé humilde. Uma fé humilde. Por que não chamar a atenção para esse texto? Que é um texto que eu recito tanto, eu falo tanto, e quanto mais eu leio, mais eu aprendo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E nós colocamos ênfase, eu particularmente coloco muita ênfase na parte que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você sabe isso aí de cor e salteado, porque pelo menos uma vez por mês eu cito isso. Mas o que eu chamo a atenção nesse texto não é para essa frase, mas é para a primeira palavra. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Diga comigo: sabemos. Não é sobre todas as coisas cooperam, é sobre você saber. Porque quando as coisas começam a acontecer com a gente, parece que a gente não sabe. Porque se soubéssemos, comportaríamos de outra maneira. Porque se de fato soubéssemos, nós saberíamos que o que eu estou vivendo, o que eu estou passando não é o fim. O que eu estou experimentando é um processo, não é o propósito. Porque o texto depois diz: são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. Processo, para que aconteça o quê? Propósito. Então eu preciso saber, eu preciso ter essa consciência de que quando as coisas acontecem, eu preciso saber, porque quando eu sei, tudo muda. Saber é poderoso. Mas continuemos no texto, que eu já caminho para o fim. Sabemos que todas as coisas contribuem. Deus trabalha em nós. Deus trabalha por nós. Deus usa circunstâncias. E quando nós sabemos, Isaías 64:4 se cumpre. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O que eu sei? Que Deus trabalha para aquele que nele espera. Ei, mas você está derrotado, você está fracassado, você está derrubado. Não, isso é apenas um processo. Eu sei que Deus trabalha para aquele que nele espera. Eu espero nele, e não vai terminar desse jeito. As coisas mudarão. O centurião, ele sabia. E ele diz: olha, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. E aquele homem não era um homem comum, ele era um comandante de uma tropa. Ele tinha influência no governo, ele tinha influência em Roma,
ele tinha influência sobre aqueles lugares que ele estava, sobre aqueles principados, digo principado, a região aonde ele estava, a província que ele estava, mas mesmo sendo ele um homem influente, que tinha uma centúria sobre o seu comando, que tinha amigos influentes, aquele homem recebia na sua casa pessoas importantes, ele recebia pessoas de Roma, pessoas do governo, ele recebia pessoas importantes de Israel, ele recebia gente da elite. Agora imagina esse homem que recebe gente poderosa na sua casa, e Jesus diz, eu irei. Aí ele vira para Jesus, é como se ele dissesse, Senhor, eu recebo general na minha casa, eu recebo governadores na minha casa, eu recebo gente importante do governo, eu recebo sacerdotes de Israel na minha casa, eu recebo gente muito poderosa. Mas deixa eu te dizer uma coisa, com relação ao Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. O que ele está dizendo? Eu recebo muita gente poderosa, mas o Senhor está aqui, ó. Eu não consigo receber o Senhor na minha casa. Eu não sou digno. Eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Eu não sou digno de que o filho do carpinteiro entre na minha casa. Eu recebo gente na minha casa, gente importante, gente que tem dinheiro, gente que se assenta nos palácios, gente que julga nos tribunais, gente da alta sociedade de Roma, mas o Senhor, eu não sou digno de que entre na minha casa. É essa fé que impressiona o coração de Jesus, uma fé que diz, eu não sou digno. É essa fé que move Deus. Porque a gente passa a vida inteira tentando provar que nós somos dignos. Enquanto esse homem diz, eu não sou digno. A gente passa a vida inteira tentando se autoafirmar, com crise de identidade, com vitimismo, tentando provar para os outros que venceu, que ganhou, que estudou, que a vida melhorou, que formou, que comprou, que tem isso, que tem aquilo. Você pode até chegar no topo do mundo e jamais causar admiração no Filho de Deus, como a fé desse homem. A fé que move a mão de Deus é a fé que se submete à mão de Deus. Sabe, quando a gente para pensar, eu não sou digno, dá uma preguiça na gente de ficar tentando se defender, se justificar. Olha, sabe o que estão falando de você? Eu não sei. Não, mas é coisa muito ruim. Não, mas não é tão ruim, não. Eu sou pior do que o que eles estão falando. É isso. Eu não sou digno. Eu não tenho reputação. Gente que se preocupa com reputação é gente que se acha digna. Porque quem entendeu que não é digno, ele pode até ficar triste e dizer, Deus, estão falando tudo isso, mas o Senhor sabe que eu sou pior. O Senhor conhece meu coração. Jeremias disse, enganoso é o coração do homem. O Senhor mesmo disse que do coração do homem é que saem os maus pensamentos, os adultérios, as coisas ruins. Aquilo que a boca fala, que o coração está cheio. Eu não sou digno. Eu não sou digno. Será que você entendeu isso? Que você não é digno? Que eu não sou digno? Quando nós entendemos isso, aí nós entendemos o que é graça. Porque não é sobre merecimento, é sobre graça. Não é sobre esforço humano, é sobre graça. Quando eu acredito nisso, eu percebo que as mãos de Deus, elas dirigem o meu destino. É como se eu dissesse, porque as tuas mãos dirigem o meu destino. A nossa vida não está nas circunstâncias, a nossa vida não está nas plataformas desse mundo, as nossas vidas não cabem num papel de diagnóstico médico, as nossas vidas não cabem na sentença de um juiz, não cabem num prognóstico. As nossas vidas estão nas mãos daquele que tem todo o poder. E quando você olha e diz, eu não sou digno, é essa fé
que impressiona, Deus. A fé que é capaz de sentir a dor do outro. E quando eu me refiro ao outro, gente que não tem o nosso sangue. Uma fé capaz de construir pontes e não barreiras. Uma fé que se expressa na humildade. Quando eu tenho essa fé, as coisas começam a acontecer na minha vida. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Feche os seus olhos. Como anda a sua fé? Você tem sentido a dor do outro? Você tem construído pontes? Você tem expressado a sua fé por intermédio da humildade, de dizer: Senhor, eu não sou digno. Eu não sou digno. Eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Eu não sou digno. Então pare de provar